Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o segundo ano consecutivo que eu participo do evento, trazendo um conteúdo que a gente tem feito bastante coisa legal na Educa. E a ideia hoje é tentar falar de um tema complexo. Acho que tentar falar de antes da matrícula em 19 minutos é um pouco superestimado. Mas eu trouxe dois temas que são bastante importantes. E a ideia aqui, complementando o que o Rodrigo colocou, é tentar trazer o que o aluno pensa e como que isso no dia a dia, na execução, para todo mundo aqui que se envolve, pelo menos por parte no processo de captação de alunos, o que isso significa, ou seja, o que o aluno pensa, o que hoje ele mostra em comportamento, como que a gente traduz isso em operação. Deixa eu ver se eu me acerto com isso aqui. Perfeito. Eu gosto sempre de começar falando um pouco sobre quem é a demanda disponível atualmente. Eu acho que esse próximo slide, ele fala muito, porque é daqui que saem muitas conclusões que eu vou até colocar nos dois tópicos que eu abordarei mais para frente. Então, o que a gente sempre começa, quando a gente fala sobre esse tema de captação e relação com o aluno, é interessante a gente entender o tamanho dessa oportunidade, o tamanho desse mercado disponível ainda. Então, se a gente faz uma rápida conta, ou seja, se eu pego a população total brasileira e desconto aqueles que não têm a formação básica para ingresso no ensino superior, ou seja, ele não completou o ensino médio ainda, eu tenho algo próximo a 60 milhões de pessoas que estão disponíveis, que podem ou não entrar num curso superior. Quando eu pego esses 60 milhões e correlaciono com a capacidade de investimento desse público, tem uma correlação legal até com o slide, o segundo ou terceiro slide que o Rodrigo mostrou, nós temos um problema demográfico no Brasil, que não é de hoje, ele dura já há algum tempo, de até tenho 78%, quase 80% desse público que pode investir até R$ 750 num curso superior. Consequentemente, o perfil dessa demanda gera naturalmente comportamentos que impactam a maneira de uma instituição planejar a sua captação. E acho que o primeiro deles, que é sobre o qual eu vou falar, é esse. A decisão hoje de marca, a escolha da instituição, ela está cada vez mais racional, planejada, e ela tem uma data certa para acontecer. Se a gente não consegue perceber esse movimento e colocar na nossa estratégia de captação, desde o nosso plano até, de fato, a execução, algo dá errado. E quando eu falo em relação à data, o que eu quero dizer com isso? Trouxe 3 exemplos de curva de captação aqui. Uma que é a curva que nós chamamos como a normal de mercado, na qual eu tenho a concentração do volume de matriculados entre janeiro e fevereiro, algo próximo a 60%, 15 antes da virada do ano, 25 vem depois dessa data. Aquilo é que o mercado hoje mostra. Eu vou explicar por que isso acontece mais para frente. Existem ainda 2 outros modelos, tudo isso aqui é dado real, tá? Tudo dado de experiências, projetos que nós fizemos. São outros 2 maneiras de se projetar, planejar a captação, que têm, em regra, alguns ruídos à medida que a gente executa dessa maneira. A do meio aqui, que nós chamamos da curva de antecipação de desconto, é o quê? Eu quero tentar trazer alunos antes do momento que a gente sabe que é o principal, que é janeiro, fevereiro. Esse modelo custa caro, porque provavelmente eu tenho que investir muito mais em N recursos para conseguir antecipar essa decisão. Eu tenho um risco de perda da base que eu viro antes. Então, eu tenho alguns, em regra, isso não funciona, eu tenho alguns problemas para o final do ciclo. E o outro modelo, que esse é o modelo do desespero, ou seja, eu segurei tanto o meu budget de desconto, que lá no final, como não tinha nenhum aluno, eu abri a torneira meio que sem controle. Então, eu trago todo mundo no final com um ticket, com um valor muito abaixo do que deveria ser, e isso lá na frente, em rematrícula, tem consequências, não só essas, mas outras consequências que não são tão benéficas. Então, hoje, o padrão de mercado é esse aqui. Esse é o padrão de mercado. E por que isso acontece? Porque hoje, na cabeça do aluno, o Enem ele não é um mecanismo de acesso à instituição pública. 50% da base de quem faz a prova, e tem aqueles que não fazem e se comportam da mesma maneira, olham para o Enem como um mecanismo de acesso à instituição particular, via bolsa ou desconto. Claro, na cabeça do aluno tem a confusão lá do ProUni, o que isso significa, mas, enfim, o racional é, Enem saiu, tem um preço melhor. Lembra que eu falei da demanda? Tem 80% do público que pode investir até R$ 750. Então, é óbvio que ele vai aprender que o mercado funciona assim e ele vai converter só depois que a nota saiu, independentemente de ele fazer ou não a prova. Tem mercado no Brasil, eu gosto até de falar de BH, que o aluno não faz a prova, ele segura até o final de fevereiro lá para decidir, porque ele sabe que ele vai ter o melhor desconto possível. Então,
Esse é o padrão de comportamento. Pode ver, né? Isso aqui é um estudo que a gente faz com alunos que ainda não decidiram pela instituição, né? São potenciais novos estudantes. Então, nós temos em todas as regiões aí uma concentração mínima que bate quase que 50% de quem fala Enem eu não faço para entrar na pública, eu faço para conseguir um desconto. E, consequentemente, ele sabe exatamente o momento que ele vai decidir, né? Aqui, claro, com algumas diferenças entre as regiões, mas está dado. Então, voltando ao primeiro ponto que eu coloquei inicialmente, não adianta a gente tentar antecipar e mudar o que é padrão e vem do processo decisório, a maneira como o estudante hoje pensa e decide pela marca. Isso aqui é dado real de captação, tá? É claro, né, um consolidado das instituições que nós acompanhamos, mas o que eu quis trazer aqui? Só para todo mundo... Opa! Desculpa, vamos lá. A curva vermelha é curva de inscritos, tá? A curva cheia, não pontilhada. E a curva azulzinha é a curva de matriculados. Então, vale dar o contexto para entender o porquê que eu estou falando que antecipar não traz tanto resultado. Esse ano, a instituição teve uma estratégia de vamos tentar antecipar. Deixa eu pegar boa parte do meu budget de marketing hoje aqui e colocar isso para antes da virada do ano, principalmente antes da divulgação aí de nota de Enem. Essa foi a estratégia tentada aqui. Pode ver que os números eles não traduzem nada muito diferente do que a gente está acostumado. Então, até a virada do ano, acho que para a volumetria, estou confundindo o botão aqui, né? A volumetria de inscritos, ela se comportou, 1/3 da base veio, que não é muito diferente, então, mesmo antecipando o investimento, principalmente em comunicação e em marketing, o número não foi tão significativamente superior ao que era a média dessa instituição. Matrícula veio 15%. Lembra o número inicial que eu coloquei antes? Antes da virada do ano, a média é essa. Quando que começa, de fato, a ter um ponto de inflexão aqui significativo? Quando eu tenho a divulgação de nota de Enem, quando eu tenho, de fato, a retomada aí do ano, tem um efeito virada de ano que naturalmente move a demanda, mas eu tenho o Enem funcionando como uma trava que libera a decisão. Então, não adianta muito a gente tentar brigar com o que é o padrão. O aluno já sacou que funciona dessa maneira em boa parte dos mercados. Claro que tem exceções, não dá para a gente colocar isso como um modelo de captação para toda e qualquer instituição, mas, na média, funciona-se dessa maneira. Então, esse era o primeiro tema. O segundo, acho que dificilmente hoje dá para a gente fazer uma palestra sobre ensino superior sem colocar tecnologia, sem falar de ensino à distância. Acho que a abordagem que eu quero trazer hoje aqui, a gente já falou muito sobre o tema, quem acompanha o conteúdo do Educa sabe que nós somos super amantes aí do tema tecnologia no ensino à distância, mas hoje o que eu quero trazer aqui é um viés um pouquinho diferente, ou seja, por que a gente acredita que o aluno hoje diz que tecnologia, durante o momento que ele cursa, é algo importante? Primeiro que quem pensa que é só preço está enganado, principalmente em grandes centros. O aluno hoje, óbvio, né, se ele entende isso antes de decidir, ele não quer estar todo dia no campus. Ele tem uma rotina, seja ela de trabalho ou qualquer outras responsabilidades de cotidiano, que ele opta por não estar todo dia no campus. Então, o equilíbrio entre o grau de presencialidade correto com o preço, lembra, nossa demanda ela tem uma retração, ela tem dificuldade de investimento, e isso historicamente tem ficado cada vez mais agudo. Não é só preço, é o nível de presencialidade certo, mais preço que cabe no bolso. E fazendo isso da maneira correta, é muito mais saudável financeiramente do que a gente entrar num jogo de preço baixo, de desconto, de ticket médio mais agressivo aí. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer não é só preço, tá? O aluno não quer estar todo dia no campus como costumavam querer aí no histórico. Depois disso, acho que assim, quem não acredita muito nesse modelo, e eu estou trazendo muito mais para o viés do híbrido, o EAD 100% online já aconteceu. Quem entrou e não cresceu nesse segmento é porque alguma coisa na estratégia está errada, mas isso aqui é a chance de inovar no EAD. Quem não acredita no modelo híbrido sem presencial, o nome pouco importa, mas é o equilíbrio da teoria fora do campus e a prática em momentos presenciais. Isso aqui é dado oficial, INEP, tá? 2018. Então, o que nós fizemos? Basicamente, nós pegamos a evolução de novas matrículas no ensino à distância, então, esses números que aparecem nas barrinhas são volumes de matriculados, novas matrículas ano após ano, e as barrinhas aqui embaixo, mais escuras, são, e aí tem uma premissa assumida, Daniel, lá no censo isso tem classificado bonitinho? Não, isso aqui tem premissa assumida, que é o quê? Todos os cursos classificados como EAD na base do censo, que estejam nas verticais de engenharia e saúde, que é uma premissa fair, né? Porque assim, acreditar num curso no formato EAD
que seja engenharia e saúde, que não tem um mínimo de presencialidade, algo não funciona na maneira que a gente pensa a qualidade do ensino. Então, aqui tem uma premissa, pode ser que esse número até seja maior, porque, por exemplo, existem instituições que fazem administração no formato semipresencial, então esse número pode ser até maior, mas, independentemente disso, olha o incremento que se teve de 2017 para 2018, 4 pontos percentuais. Numa perspectiva de crescimento, o híbrido versus o modelo 100% online, o EAD clássico Brasil, ele cresce quase que 3 vezes mais ali, né? Na verdade, mais até. Então, isso já acontece, ou seja, já tem uma base que cresce significativamente em volume, a volumetria ano após ano, ela significativamente também evolui, e isso não está limitado única e simplesmente em cursos que a gente já imaginava que apareceriam. A educação física no formato semipresencial é novidade? Não é, só olhar os números ali, ele já era grande antes de 2018, já era um curso grande, bastante adequado a esse modelo semi-híbrido, então não é novidade. As engenharias é novidade? Mais ou menos, né? Mais ou menos. O que é legal da engenharia que comprova o ponto de que o aluno precisa de tecnologia no ensino, que ele não quer estar todo dia no campus, que esse modelo híbrido funciona. Nesse espaço de tempo, quando o presencial retraiu, olha como o híbrido comportou. Olha o crescimento do híbrido, principalmente ano após ano aqui, olha o crescimento do presencial. Então, instituições que acreditaram nesse modelo, claro, lançaram o curso de maneira pensada, elas conseguiram blindar, até fazendo de novo uma correlação com o que o Rodrigo falou, esse momento de baixa, entre aspas, dos cursos de engenharia no formato presencial clássico. E, por fim, que esse aqui é um tema, eu sei, todo mundo aí tem, pelo menos, algum ponto dúbio em relação ao lançamento do formato na área da saúde, mas olha como isso já é realidade. Não estou fazendo juízo de valor de quem são as instituições que hoje operam. Hoje eu não digo, né, em 2018, hoje já tem muita instituição com outra referência de qualidade percebida, entrando nesse formato na vertical de saúde. Tem um problema de conselho ainda? Tem, isso acho que é uma outra perspectiva, mas eu estou dizendo em lado de oferta. Se eu tenho aqui quase 37 mil alunos no Brasil que em 2018 compravam cursos nesse formato, enfermagem, nutrição e fisioterapia, é porque isso, de fato, atende uma necessidade dessa demanda. E aí, para fechar, eu até vou deixar provavelmente uns 2, 3 minutinhos aqui, quem não acredita nesse modelo tem que tomar cuidado, porque um fenômeno importante já começa a acontecer. Volto lá para o meu primeiro slide falando de demanda. A nossa demanda ela tem um perfil de baixo poder de investimento, porque precisa de emprego, tem-se uma correlação grande com a compra do presencial no noturno. À medida que o híbrido entra na realidade, atendendo à necessidade de tecnologia, maior flexibilidade, eu tenho o mesmo aluno. Então, hoje, quem não tem o híbrido tem que tomar cuidado e olhar para o turno noturno com bons olhos, porque o perfil do aluno é muito parecido. Estudos que nós fazemos, né, aqui tem bases internas de Educa, alunos que hoje estão matriculados turno noturno e alunos que hoje estão matriculados em cursos nesse formato que eu coloquei, semipresencial híbrido. O perfil sociodemográfico, mais do que isso, acho que o perfil atitudinal desse aluno é muito parecido. Isso tanto é verdade que se nós pegarmos os dados de 2018, tá? A gente tem aí pelo menos 2 anos de diferença, eu já tenho o quê? No volume de, que também não é novidade, né? De novas matrículas do presencial que retrai, o que retrai com mais intensidade é o noturno. A retração maior no volume de matrículas ela acontece no noturno, enquanto que o crescimento aqui está à distância, mas são só aqueles 16% que eu coloquei anteriormente, que representam 7% do total. Enquanto que esse formato, esse modelo, ele cresce. Então, uma conta rápida é quase que eu offseto, né, eu anulo o efeito retração no noturno com entrada no híbrido. Não existe 1,26 aluno, óbvio que não, né? É uma conta só para mostrar que essa relação já começou a ficar desbalanceada em função da retração do presencial e a evolução do híbrido. Então, mais um argumento. Quem não acredita no formato, esse fenômeno já aconteceu. Então, eu sou super defensor de que quem tem marca local forte, e esse é um outro tema que a gente gosta de falar bastante, precisa, sim, acreditar no uso de tecnologia no ensino, em formatos diferenciados para a execução do ensino à distância, porque isso, sem dúvida nenhuma, será a principal vertical de crescimento e penetração do ensino superior no Brasil. Beleza, pessoal? Obrigado.